o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 6 de julho de 2021, terça-feira. Eu sou Júlia Stanzioni. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. Hoje a gente fala sobre o universo esportivo que se movimenta, pedindo política para o setor. A gente também fala por aqui sobre o aumento dos casos de dengue. Outro assunto que você acompanha por aqui é sobre o município de São Bernardo, que vai colocar no final da fila quem se recusar a ser vacinado contra a Covid-19 em razão da marca do imunizante. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. O Brasil registrou 754 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda-feira 525.229 pessoas que foram a óbito desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.575. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 20% e aponta tendência de queda. Em ritmo de diminuição ainda mais positivo, a média móvel de casos da doença atingiu seu maior indicativo de queda, menos 33%, em relação a 14 dias, considerando os dados desde o início da pandemia. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus aqui no Brasil, consolidados às 8 horas da noite desta segunda-feira. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. E a gente conversa agora com a nossa repórter Priscila Silvério, que traz os assuntos mais importantes aqui do Parlamento Paulista. Bom dia, Priscila, tudo bem contigo? O que você traz para a gente de novidade nessa manhã de terça-feira? Bom dia, Julie. Bom dia a todos que acompanham a programação da Rede Alesp. Olha, está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei 22 de 2021, projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que cria a região metropolitana de Piracicaba. A proposta, ela vem então de estudos da Secretaria de Desenvolvimento Regional e visa o desenvolvimento socioeconômico e a redução também das desigualdades sociais e faz parte do projeto de reorganização territorial do Estado. Ao todo, 25 municípios vão fazer parte, então, desta microrregião e juntos agregam 1,6 milhão de pessoas. São, entre essas 25, Águas de São Pedro, Capivari, Elias Fausto, Ipeúna. Bom, então são aí 25 municípios, né? O projeto, ele prevê também a criação de uma governança que vai ser formada, então, pelos prefeitos da região. E eles vão desenvolver ali um conselho, um comitê de desenvolvimento, que é formado, então, por esses prefeitos, para discutir o plano de desenvolvimento urbano integrado, que vão ter ali as metas para o crescimento da região e vão analisar várias situações, como, por exemplo, a questão do uso do solo, do transporte, habitação, atendimento social, esporte, lazer e turismo, né? Principalmente o turismo, que é uma área que precisa desse aquecimento. Então, atualmente, o estado de São Paulo já tem algumas regiões metropolitanas, né? São 6. E essa união, né, dessas regiões acaba ali ajudando também no desenvolvimento da população. Então, o projeto de lei complementar 22 de 2021, ele foi publicado na pauta dos deputados para conhecimento, já recebeu 10 emendas de parlamentares e a expectativa, Julie, é que até agosto, então, seja concluída a votação desse projeto. É isso mesmo, viu, Priscila? Até porque depois de cada audiência pública realmente acontece isso. Vem esse projeto de lei complementar aqui para casa para que os deputados possam, então, pensar essa nova regionalização. Muito obrigada, viu, Priscila? Te espero daqui a pouco aqui no Jornal. Pode deixar, daqui a pouquinho eu volto.
E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. O intercâmbio entre os poderes executivo e legislativos estaduais, como os municípios paulistas, foi um dos destaques da audiência pública do último sábado para a criação da região de Estado de Assis. Por lá também aconteceu o anúncio de vários benefícios para a população, já pensando na retomada econômica do estado nesse pós-pandemia. Potencializar os municípios paulistas naquilo que eles já produzem. Esse é o ponto central da nova regionalização. É reconfigurar o estado de um modo que as cidades sejam colaborativas entre si e que não haja barreiras nem geográficas e muito menos econômicas. O Poder Legislativo se torna central nessa questão ao lado do Poder Executivo. Os parlamentares eleitos conhecem muito bem o interior paulista. A grande parte deles nasceu e cresceu em cidades que estão a muitos quilômetros de distância da capital e conhecem, melhor do que ninguém, as necessidades desses municípios. Deputados amigos da nossa região, deputados amigos de Assis. O deputado Ricardo Madalena, o deputado Reinaldo Augusto e o deputado Mauro Bragato. Incansáveis, batalhadores, abrindo portas nos gabinetes em São Paulo. Impressionante. Nós tiramos o chapéu para esses 3 deputados. Claro, hoje o deputado Mauro Bragato, mais próximo da nossa administração, é incansável na área da saúde, na área da infraestrutura. Vice-governador, parabéns pela grandiosidade desses deputados, que tiveram coragem, assumiram posições na Assembleia Legislativa. Meus amigos de Assembleia, governador, que têm sido guerreiros fundamentais para que nós pudéssemos fazer as grandes obras que o Estado tem feito. O deputado Madalena, o deputado Bragato, o deputado Reinaldo Augusto, da nossa região, nossos amigos, têm feito um trabalho fantástico aqui e eu queria muito cumprimentá-los e parabenizá-los por tudo que vocês, junto conosco, fazem aqui pelo nosso interior. Nós temos que integrar cada vez mais os municípios entre si, cada vez mais os municípios fazerem política juntos, parar com aquela coisa do prefeito ser o dono do pedaço. O prefeito tem que ser parte do processo. A nova regionalização do Estado de São Paulo passa obrigatoriamente por aqui, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E os deputados e as deputadas aqui do Palácio 9 de Julho têm papel fundamental nesse processo. São eles que vão analisar cada projeto de lei complementar para criar, então, essa nova regionalização por aqui. Essa redefinição das novas regiões é para valorizar os municípios. E a maioria dos deputados que são do interior sabe quanto isso é importante, essa nova definição de micro-regiões e regiões, para valorizar ainda mais os municípios e os munícipes dos municípios. A região de Estado de Assis contará com 12 municípios, entre eles as cidades de Cruzália, Paraguaçu Paulista, Platina e Tarumã. Dar condições de trabalho aos mais de 246 mil habitantes locais é também uma preocupação dos administradores públicos, já pensando no pós-pandemia. Olhando para as pessoas mais necessitadas, desde o desempregado, olhando para as pessoas que precisam trabalhar, olhando para as prefeituras que precisam ser locomotivas nos seus municípios, gerando programas, incentivando renda, trabalho. A única coisa que eu posso dizer, que junto com toda essa mesa e todos que aqui estão, queremos nos unir, não para criticar, mas para encontrar soluções. A reunião de hoje simboliza muito disso. A gente superar o momento que nós passamos de pandemia, portanto, vacina no braço, a gente investir no momento para poder retomar a economia e retomar em cada uma das cidades o desenvolvimento, investimento na veia, mas também olhar o futuro, poder construir o futuro, poder pensar o que vai ser aqui da região de Assis para os próximos 5, 10, 15, 20 anos. E para essa retomada econômica estadual é fundamental, já agora,
criar meios para que a população tenha renda. E um dos anúncios para a região vai de encontro a essa realidade. É a instalação de postos do Poupa Tempo nas cidades de Cândido Mota e Palmital. O Poupa Tempo gera boa prestação de serviço. E esses Poupa Tempos que nós autorizamos aqui na região, eles já são do último modelo, da última geração, que eles vão incluir serviços das prefeituras junto com os serviços do Estado. Então o cidadão vai num único local e pode resolver a sua questão junto ao Estado e junto às prefeituras. O Poupa Tempo agora está com essa nova marca, o Poupa Tempo mais digital, mais compacto e com mais serviço ao cidadão. Então nós estamos fazendo uma integração com o Detran, esse já foi um grande movimento, um casamento que deu certo. Então você reúne todos os serviços num só lugar. E agora também com serviços municipais. Principalmente, esse é o legado da pandemia. A gente quer que o cidadão se desloque cada vez menos. Hoje, como que é a realidade? O cidadão vai na prefeitura, depois vai no Detran, depois vai na Secretaria da Fazenda, depois ele volta para o Poupa Tempo. Agora não. Então isso é uma grande integração, balcão único. A mesma funcionária que atendeu o cidadão, que precisa fazer um serviço de veículo, também fará o IPTU da cidade. Então esse fica aí a marca para o cidadão, da resolutividade num só lugar. O estado de São Paulo registrou um número total de pacientes internados com Covid em unidades de terapia intensiva, as UTIs, menor de que 9.000 pela primeira vez em 4 meses. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, são 8.977 pessoas internadas em UTI até esta segunda-feira. A última vez que o estado registrou esse patamar foi em 9 de março, com 8.972 internações, dias antes do pico da segunda onda da doença. O sistema de saúde do estado atingiu seu pior momento da pandemia em abril, quando mais de 13.000 pacientes chegaram a ocupar leitos de UTI simultaneamente no estado. Ao menos 500 pessoas morreram na fila por um leito em São Paulo. Embora as internações tenham voltado a cair em julho, o número absoluto registrado ontem, segunda-feira, ainda é de 40% maior que o recorde da primeira onda em 2020, quando 6.416 pacientes ocuparam então os leitos de UTI há exatamente um ano. A taxa geral de ocupação de leitos de UTI é de 71,6% no estado e de 65,8% na Grande São Paulo, considerando então toda a rede de saúde. O estado também contabiliza 8.872 pacientes internados em enfermarias com quadros mais leves da doença até essa segunda-feira, totalizando 17.849 pessoas com Covid-19 no estado. E agora, nossa primeira entrevista por aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente fala sobre o mundo esportivo que se movimenta pedindo políticas para o setor. O Plano Nacional do Desporto, o PND, política que estabelece diretrizes, objetivos e metas para o desenvolvimento nacional do esporte, com indicadores de avaliação e monitoramento, está há décadas parado no governo federal e nunca foi encaminhado ao Congresso Nacional. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Estevão Lopes. Ele é educador físico e atleta paralímpico. Bom dia, doutor Estevão. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo em ordem contigo? Bom dia, Julie. Bom dia aos telespectadores do Jornal Alesp aí. Um bom dia a todos. Espero esclarecer um pouco aí sobre o que é o nosso PND, o Plano Nacional do Desporto. E justamente então, doutor, começando a fala sobre o PND, para quem não conhece esse plano, que como eu disse há pouco, né, nem foi para votação ainda, o que ele diz, o que ele rege ou deveria reger, né, no mundo esportivo? Isso, como você falou no começo, né, ele é um plano, uma política que estabelece as diretrizes e as metas para o desenvolvimento nacional do esporte, né? E desde 1998, exatamente aí 23 anos, que ele está parado, né? Então, assim, o esporte, a gente sabe que ele carece de uma atenção especial, né? O esporte hoje, a gente vê que ele está sempre linkado com a saúde, com a educação, né? E com as questões de desenvolvimento social. Então, a gente pede pressa aí para que nós consigamos aí avançar com o PND. E justamente, o que acontece, doutor, que não avança
né? Há quanto tempo isso está parado lá no governo federal e o que eles alegam? Por que isso não foi já implementado aqui para ajudar não só os atletas paralímpicos, né? Mas, enfim, toda essa questão esportiva aqui no Brasil? Sim, hoje, Júlia, na verdade, o que nós temos aí, na verdade, nós queremos contribuir, queremos ajudar, porque a questão é uma questão que vem se arrastando há 23 anos, então não estamos aqui para apontar não é dizer que é o governo que tá entravando, né? Porque já vem aí há 23 anos. Na verdade, hoje ele se encontra, passou pelo Ministério da Defesa, agora está saindo do MEC, que é o Ministério da Educação, e está indo, hoje não temos o Ministério do Esporte, mas nós temos a Secretaria do Esporte, que é vinculado ao Ministério da Cidadania. E indo para o Ministério da Cidadania, ele passa para a ascensão do plenário, para ir para a votação, e aí o que a gente espera é que isso aconteça, né, o mais rápido possível, e aguardando muito essa aprovação. Então, são questões políticas que nós vemos aí, né? Na verdade, o entrave aí, na verdade, ele é político. E como, então, os atletas se organizam, né, doutor Estevão? O senhor faz parte da diretoria do Atletas pelo Brasil. Como que os atletas debatem sobre o assunto? Quais são as principais reivindicações e como tem sido essa interlocução de vocês, atletas, com o governo federal para que isso avance? Então, hoje eu faço parte da diretoria da Atletas pelo Brasil, né? Nós somos uma organização sem fins lucrativos, formado por atletas e ex-atletas, em prol justamente de melhorar essas políticas públicas do esporte, né, para o esporte e para o Brasil. Né? Essa interlocução realmente é de união, é de contribuição, nós não estamos aqui para apontar nem para julgar, né? Mas o que é interessante é que essas diretrizes vão fazer com que melhore. Hoje a gente fala muito, está muito ligado às questões do esporte de alto rendimento, né? A gente está no ano olímpico, no ano paralímpico, mas a questão do PND ele vai além disso. O PND vem para essa questão de que esse link do esporte com a educação, né, os dois andam de mãos dadas, e a gente vê que hoje isso tem que ser uma prioridade. Um exemplo claro é que hoje nós não temos quadra de esportes em todas as escolas. E uma das diretrizes do PND é dar assim, essa valorização do esporte nas escolas, né? São diretrizes aí que vão garantir durante 10 anos que a gente tem aí um segmento direcionado para o esporte. Doutor, eu entrevistei logo no início da pandemia o Misael, né? O Misael Conrado, que ele é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. E ele falava assim que nos últimos anos se teve um olhar dos poderes diferente para o esporte paralímpico, não é? Você fazendo parte da comunidade paralímpica, como é que sentiu o impacto da pandemia no movimento paralímpico? Porque a gente sabe, né, o quanto também os atletas precisam de auxílio, né, às vezes para se locomover, ou mesmo, por exemplo, no jogo de goalball, né, o futebol de 5, precisa também ali de algumas pessoas no entorno, que com a pandemia não pôde acontecer. Qual que é a análise hoje do esporte paralímpico no estado de São Paulo e no Brasil? Então, hoje a gente fala, o Misael hoje é a nossa autoridade máxima aí, presidente do nosso CPB, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Hoje a gente tem que separar em duas vertentes, Júlio, que é o quê? Existem os atletas paralímpicos e existem o paradesporto. Né? Se a gente for separar hoje, atletas paralímpicos são atletas de alto rendimento. A gente tem hoje o CPB, que gere muito bem essa questão dos atletas paralímpicos, onde nós temos ali Bolsa Atleta, tem todo esse incentivo, custeio para as viagens internacionais, né, mundiais, Paralimpíadas, tem uma verba do CPB que vão para as confederações, e quando a gente fala de paradesporto, a gente fala no contexto geral, né, em todas essas ações, tanto na iniciação, na base e em todo tipo de deficiência, né, a gente vê que com a pandemia, na verdade, muito dessas ações nós tivemos que
dar uma retraída nisso aí, né? Ainda mais quando a gente se fala de pessoa com deficiência. Tem pessoas com deficiência que são do grupo de risco, né? Então, assim, nós tivemos que olhar com muito cuidado, né? Os eventos, como os eventos esportivos convencionais, eles foram interrompidos, né? Mas nós tivemos um suporte, continuamos com o suporte do CTB, os atletas de alto rendimento, e as ações do paradesporto, mais timidamente, aconteceram também. Então, a gente sabe que a pandemia, ela retraiu nesse cenário esportivo, né? A gente fala isso, retardou bastante coisa no cenário esportivo. Mas, felizmente, agora a gente está vendo, agora nós vamos ter 20 e poucos dias dos Jogos Olímpicos e estamos na expectativa também dos Jogos Paralímpicos. Antes da gente falar um pouquinho sobre a questão dos Jogos Paralímpicos lá em Tóquio, voltando um pouquinho sobre essa questão do paradesporto, que o senhor fez uma ótima análise de diferenciar, né, no caso do paradesporto de alto rendimento, né, quem vai para a Olimpíada, quem está ali no topo, né, das questões, e também o paradesporto significa dar possibilidade às crianças com algum tipo de deficiência de poder, através do esporte, ter essa questão social que o esporte por si só traz, né? A gente tem uma notícia aqui de que o esporte paralímpico volta, por exemplo, aos Jogos Universitários Brasileiros em 2021, algo que não acontecia por algumas questões orçamentárias. Você recolocar, por exemplo, o paradesporto em Jogos Universitários ou outros movimentos do esporte também ajuda nesse movimento do paradesporto no país? Claro, a gente está investindo aí na base, na iniciação, a partir dos Jogos Universitários é que nós vamos ter aí os atletas paralímpicos, né? A gente tem que dar esse gosto para a criança que está começando e para o jovem aí que já está no esporte universitário para chegar aí como atleta de alto rendimento no esporte paralímpico, né? Então, assim, tem que começar da base e aí é uma escada que vai crescendo gradativamente até chegar no alto rendimento. Ninguém chega logo no alto rendimento de uma vez, ele passa por esses processos todos, né? Então, que ótima notícia, a gente está voltando aí, e se eu não me engano, vai acontecer em Brasília, os Jogos Universitários, em 2021, então, já é um fato, né? Então, um ponto positivo aí para o governo agora tá investindo na base, dando esse segmento, até nós chegarmos aí nas potências hoje, que hoje nós sabemos que o Brasil é um celeiro de atletas de alto rendimento, né? Principalmente nos atletas paralímpicos, hoje nós batemos de frente com as maiores potências, estamos sempre encabeçando aí o número no quadro de medalhas aí, disputando com o mundo todo, aí, com os melhores países do mundo todo. É isso mesmo, na natação, por exemplo, o Daniel Dias, né, é imbatível, né? Ninguém segura. Falando ainda sobre o JUBES, né, são 4 modalidades paralímpicas: atletismo, badminton, tênis de mesa e a própria natação, que talvez muita gente conheça mais a natação paralímpica do que as outras. Aproveitando, o doutor Estevão falou ali do centro de treinamento, claro que nesse momento está fechado ao público por conta da pandemia, mas, se Deus quiser, logo mais, quando a pandemia passar, quem puder visitar o Centro de Treinamento Paralímpico, fica ali na Rodovia dos Imigrantes, bem chegando aqui em São Paulo já. É um complexo grandioso e que serve, desde que ele foi inaugurado, para isso, para potencializar essas crianças, né, esse desporto, né, desde os primeiros momentos, né? Serve para esse fomento do esporte paralímpico também aqui no estado de São Paulo, né, doutor? Então, o Centro de Treinamento Paralímpico hoje, aí em São Paulo, na Imigrantes, não deixa nada a desejar para nenhum centro de treinamento mundo afora. Eu já fiquei concentrado várias vezes, então, assim, hoje nós temos tudo que há de melhor em todos os segmentos, na área de atletismo, na área de natação, na área de tênis de mesa de cadeira de rodas. Então, é uma estrutura completa. A nível de hospedagem, a gente fica hospedado com a estrutura super confortável, com alimentação. Então, a gente vê que esse investimento feito da forma correta,
né, a gente consegue garantir os resultados para os nossos atletas aí, né? E ele abrange todas as modalidades, isso que é mais importante. Totalmente inclusivo, né? Todo adaptado, com todos os critérios de adaptações exigidos aí mundo afora, assim, é um orgulho ter um centro de treinamento aí no nosso país, né? Em São Paulo, que ele se replique aí Brasil afora, né? Em todas as capitais aí nós possamos ter um centro de treinamento paralímpico do nível desse da Imigrantes aí em São Paulo. É isso mesmo, e eu compartilho da sua fala, porque eu acompanhei há alguns anos goalball e futebol de 5, justamente até em competições ali dentro do centro de treinamento. Eu até brincava, né, que o pessoal do futebol de 5 faz mais gol do que os jogadores ali dentro de campo, às vezes, né? É verdade, a galera ali não deixa nada a desejar de Romário, Ronaldinho. Nós temos os nossos ídolos aí, estão sempre na ponta também, são campeões, né, medalha, títulos aí, que quem acompanha sabe que são craques, né, e putz, com todas as dificuldades, né, fazem tantos gols quanto o nosso futebol convencional. Muito bacana. É isso mesmo. E é importante essa nossa fala, dizendo do quanto também os atletas paralímpicos têm o seu destaque, os atletas paralímpicos brasileiros têm esse destaque no mundo esportivo, porque a gente puxa novamente para falar da nossa entrevista do Plano Nacional do Desporto, que também é essencial para esses momentos, né? Para que o esporte paralímpico no Brasil continue tendo as suas referências, para aquelas crianças e adolescentes que olhem para esses atletas e falam, poxa, eles conseguiram chegar nesse momento, numa Olimpíada, por exemplo, eu também posso. Júlio, o PND hoje é importante porque ele vai gerir, ele vai direcionar, na verdade, essas diretrizes aí. Durante 10 anos nós vamos saber o que vai estar acontecendo, literalmente qual o rumo que está tomando aí o nosso esporte, né? Então ele vem para somar bastante. Aí a gente tem aí hoje a Lei Pelé, né, que é a lei geral do esporte no país, mas está faltando o PND junto. A gente sabe que nós vamos alcançar aí essas metas maiores, nós vamos ter como cobrar mais o que está acontecendo com o esporte, né? A gente sabe que hoje nós não temos um Ministério dos Esportes, a gente tem uma Secretaria de Esportes, né? Então, é outro ponto que a gente tem que destacar, né? E o esporte ele precisa ser mais valorizado. Nós sabemos, como eu falei aí anteriormente, esporte, educação, eles andam de mãos dadas. A gente não vê um sem o outro, né? Isso aí, nos países mais desenvolvidos, mundo afora, os resultados são comprovados, que quando você valoriza o esporte, né, a educação junto aí, a gente consegue trabalhar essa formação do cidadão completa, né? Então, vamos aí, a gente tem a nossa hashtag aí, AvançaPND. Nós estamos torcendo aí que esse governo agora, né, vai poder dar esse pontapé inicial e ficar aí com os louros, né, colher os louros aí da implantação do PND. E nós, Atletas pelo Brasil, estamos aí para somar, para contribuir. Agradecer o nosso secretário hoje de esportes aí, o Marcelo Magalhães, que está agora indo aí para a Secretaria Nacional de Esportes. Agradecer o secretário de Alto Rendimento, Bruno Souza, a secretária Fabiola Molina, da Snelis, né, que estão aí empenhados em fazer com que o PND agora, enfim, nós vamos fazer com que ele saia do papel, com toda certeza. Eu estou muito feliz dando essa entrevista, empolgado aí, eu e todos os amigos da Atletas pelo Brasil, estamos aí eufóricos, né, assim, fazendo força para que avance o PND, Júlio. É isso mesmo, doutor. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui ao Jornal da Rede Alesp. Prazer falar contigo. O prazer foi todo meu. E agradecer aí os telespectadores e vocês aí por ter aberto o espaço para nós, da Atletas pelo Brasil. Muito obrigado mais uma vez. E fica aí a hashtag, pessoal. Gravem a hashtag AvançaPND, tá bom? Todos juntos aí em prol do esporte do nosso país, do esporte do Brasil, para a melhoria do esporte, não só do esporte, mas para o nosso país. E o esporte é vida. É isso mesmo, muito obrigada, viu?
E olha só, você que está em casa, aproveitando que a gente está falando de Paralimpíada, né? Hoje à tarde sai a convocação da Seleção Brasileira Paralímpica que vai para Tóquio. Lá nas redes sociais do CPB você pode acompanhar. A cidade de São Paulo registrou o primeiro caso da variante Delta de Covid-19, originária da Índia, nesta segunda-feira. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o paciente é um homem de 45 anos que está sendo monitorado pela Unidade Básica de Saúde da região em que mora. Além dele, outras 3 pessoas da família, mulher, enteado e filho, estão sendo acompanhados pelas equipes da mesma UBS local. A variante Delta foi identificada no Brasil há cerca de um mês e já é responsável por pelo menos 2 mortes no país. Ela tem se tornado a cepa dominante em todo o mundo, segundo a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O estado de São Paulo registrou ontem menos de 9 mil pacientes internados em UTI pela Covid-19, depois de 4 meses com balanços superiores a este. Na segunda-feira, haviam 8.977 pessoas em leitos de terapia intensiva, contra 8.657 no dia 8 de março. A redução também é verificada na demanda por leitos clínicos. Atualmente, há 8.872 pessoas em enfermaria, número que baixou quase 1.000 internações desde a última sexta-feira, dia 2. A semana também começa com a superação do marco de 400 mil altas após a internação pela Covid-19. Em toda a pandemia, 400.520 pacientes que tiveram a confirmação e quadro grave da doença se recuperaram após os cuidados hospitalares. A CPI da Covid ouve a servidora Regina Célia Silva Oliveira, do Ministério da Saúde. Em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, no último dia 25 de junho, o servidor Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado federal Luiz Miranda, apontou a fiscal como responsável por autorizar a importação da vacina indiana Covaxin, mesmo diante de irregularidades no contrato. A servidora Regina Célia foi nomeada em 2017 pelo deputado federal Ricardo Barros, quando o parlamentar era ministro da Saúde no governo do ex-presidente Michel Temer. A informação consta no Diário Oficial da União. Ricardo Barros nega que tenha relação com a indicação de Regina Célia. Agora a gente fala sobre o aumento dos casos de dengue. O mosquito da dengue é responsável por transmitir doenças como a febre amarela, a chikungunya e a zika. A principal característica desse mosquito é a coloração preta, com a presença de listras e manchas brancas. Trata-se de um mosquito doméstico que depende da água limpa e parada para colocar seus ovos. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o médico Roberto Debisky. Bom dia, doutor Roberto, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Doutor, o senhor me ouve? Doutor Roberto? A gente já volta com a conexão com o doutor Roberto, né? Mas a gente tem falado sempre justamente sobre a pandemia da Covid-19. A gente não pode esquecer também de outras doenças aqui no país que tomam conta também da nossa população, e essa questão da dengue é muito importante. A gente sempre ouve, né? Ou sempre viu aquelas campanhas sobre não deixar água parada num pneu. Quem gosta de plantas em casa, por exemplo, você coloca ali no lugar da água, você acaba colocando um pouco de terra, não é? Mas, enfim, daqui a pouco o doutor volta aqui ao Jornal da Rede Alesp e a gente vai poder entender com ele o porquê desse crescimento, se as pessoas acabaram deixando, então, de lado justamente esses cuidados, né? E as prevenções. Aproveitando esse tema, vamos falar sobre os casos de chikungunya, que cresceram cerca de 2.900% aqui no estado de São Paulo. Até a última semana de junho foram registrados 7.600 casos. Em todo o ano passado, tinham sido apenas 254 casos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Em 2019, o número de casos também foi muito menor, 315 notificações no ano inteiro.
Tanto em 2019 quanto no ano passado, não houve mortes pela doença, mas nesse ano já são contabilizados 3 óbitos. Em 2021, o surto no estado teve início lá na Baixada Santista, com casos concentrados nos municípios dessa região. Aqui na capital paulista, o recorde histórico de casos de chikungunya em um ano já foi batido antes mesmo do final do primeiro semestre. Foram 57 casos até 22 de junho. Antes disso, o ano que registrou mais casos havia sido em 2016, com 50 notificações. No ano passado, a cidade registrou apenas um caso. Já os casos de dengue também apresentaram alta. Eles mais que triplicaram aqui na cidade de São Paulo. São 6.408 casos até junho, ante 2.009 casos no ano passado inteiro. Em todo o estado de São Paulo, já são 109.600 casos de dengue e 30 mortes. Em 2020, foram 194.415 pessoas, casos, nesse sentido, e 142 óbitos. Tanto a dengue quanto a chikungunya têm como vetor de transmissão o mosquito Aedes aegypti. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde afirma que 80% dos criadores do mosquito estão nas residências e alerta para a importância do cuidado com o acúmulo de água, que favorece, então, a proliferação do Aedes. Ainda segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o enfrentamento ao Aedes é uma tarefa contínua e coletiva. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que prorroga por mais 3 meses o pagamento do auxílio emergencial em 2021. Inicialmente, seriam 4 parcelas que começariam a ser pagas no mês de abril. As próximas parcelas serão pagas em agosto, setembro e outubro. Varia de R$ 150 para quem mora sozinho e R$ 375 para as mães chefes de família. Para receber esse novo auxílio, devem ser seguidos alguns critérios, como ter recebido o auxílio em 2020, ser trabalhador informal ou beneficiário do Bolsa Família, ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos e até meio salário mínimo por pessoa. Para custear esses gastos da prorrogação, foi editada uma medida provisória que libera crédito extraordinário para o Ministério da Cidadania. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou a importância do avanço da vacinação em massa contra a Covid-19 para que os mais vulneráveis estejam protegidos. O deputado Alexandre Pereira, do Solidariedade, destinou ao Hospital da Mulher da Unicamp a verba de R$ 120 mil. Ele também indicou R$ 200 mil para a compra de equipamento que aguarda a liberação do governo estadual, totalizando R$ 320 mil em recursos estaduais. O CAISME é uma referência em média e alta complexidade na assistência à mulher, à saúde da mulher e do recém-nascido para 62 municípios e cerca de 6 milhões de pessoas que atende através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com a pandemia da Covid-19, o parlamentar priorizou a área da saúde para a destinação de recursos. Ele salientou que sabe as dificuldades enfrentadas do setor de saúde e sabe que o dever é contribuir com essas instituições, oferecendo atendimento de qualidade para os seus pacientes, também no setor oncológico. Já o deputado Murilo Félix, do Podemos, protocolou 5 ofícios ao delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Rui Ferraz Fontes, com pedido de transferência de 243 armas para as cidades do interior. O parlamentar foi procurado por vários prefeitos que apresentaram dados das áreas de segurança e solicitaram a transferência de armas após renovação do arsenal. Em alguns casos, ela supre o déficit, em outras, vai ampliar a estrutura das guardas. Para a cidade de Limeira, foi solicitada a doação de 130 pistolas calibre 40, 30 para Cordeirópolis, 10 para Iracemápolis, 23 para Itupeva, além de 50 equipamentos para Rio Claro. O deputado destacou que essa é uma demanda importante da segurança pública para equipar as guardas civis, que são compostas por excelentes profissionais que realizam um trabalho imprescindível. Agora sim, a gente fala sobre o aumento dos casos de dengue. O mosquito da dengue, como a gente contou há pouco, é responsável por transmitir as doenças
febre amarela, a chikungunya e também a zika. E a principal característica do mosquito é a coloração preta com aquela presença de listas e manchas brancas. É um mosquito doméstico que depende da água limpa e parada para colocar os seus ovos. E agora sim a gente fala com o médico Roberto Debinski. Bom dia, doutor Roberto. Agora o senhor me ouve? Bom dia, Jolie, e a todos do Tribuna Virtual. Ouço sim. Perfeito, doutor. A gente falava agora há pouco, e nós lemos essa notícia também, antes do senhor entrar, sobre o aumento dos casos, não só de dengue, mas de outras questões correlacionadas. A que a gente deve esse grande aumento de número de casos e mortes de um ano para o outro, doutor? Bom, essa doença é uma doença sazonal, ela depende do mosquito, do Aedes. O mosquito, ele nasce nos criadouros, onde fica a água parada e com calor principalmente. Então, na época do verão, é a época principal. Esses dados são dados do fim do ano até aproximadamente o mês de abril. E agora nós já estamos no inverno, os casos voltam a diminuir um pouco, mas sempre tem esse aumento de casos na época do verão no nosso país. Agora, doutora, você falou, né, principalmente na época de verão e afins, como é que funciona esse levantamento? Só para a gente entender, porque a gente já está ali quase praticamente a gente está no inverno, né? Quase não, estamos no inverno, né? E a gente tem esse delay de informação, como é que funciona? Sempre é feito, as informações elas são colhidas com delay, então realmente como você falou, nós estamos agora, o aumento do número de casos, mas essa estatística ela está sendo até o mês de abril, até o começo de maio provavelmente, né? Quando o número de casos aumenta por conta da alta temperatura. Então, é assim que funcionam as coisas, né? A gente tem essas informações um tempo um pouco depois, e como é uma doença sazonal que depende do clima, agora nós estamos falando no inverno, que não é nem um inverno tão grande que a gente tem no nosso país, fora a região sul, e citando os casos do aumento do início do ano, dos 4 primeiros meses. E, doutor, falando especificamente sobre a dengue, ela são de alguns tipos? Para quem, às vezes, a gente ouve falar da dengue, mas não sabe efetivamente sobre a doença, né? A gente ouve falar do mosquito, mas não entende a doença. Como é que ela se manifesta? Quais são os sintomas? E também o tratamento. A dengue é uma chamada arbovirose. Então, o próprio mosquito, a Aedes, ele transmite a dengue, que existem 4 sorotipos, 4 tipos de dengue. Infelizmente, a pessoa pode pegar dengue 4 vezes, não é? E esse mosquito, ele também transmite outras arboviroses, como a zika. A gente teve, se lembra, né, alguns anos atrás, o caso de grávidas, gestantes, tendo filhos com uma má formação do sistema nervoso por conta da zika. Tem esse ano um aumento grande do número de casos também da febre chikungunya, também transmitida pelo mesmo mosquito. A dengue é uma doença, tem risco, ela pode inclusive causar morte. Existe a dengue hemorrágica, é uma doença que a gente tem que ter todo o cuidado com ela. A maior parte dos casos são casos que não se agravam, mas existem casos que se agravam também. Então, o ideal sempre é a prevenção, porque não há um tratamento específico para a dengue, nem para essas outras arboviroses, como a zika e a chikungunya também. Doutor, o senhor falou, né? A prevenção é o melhor caminho. No caso da dengue, acho que desde sempre a gente ouve falar sobre essa questão do acúmulo de água, né? De prestar atenção nesse período de chuva também, para que não se acumule água em pneus ou outros lugares. Quem gosta das plantinhas, antes de deixar água, colocar terra. O que a gente tem de mito e verdade nisso? O pessoal fala assim, colocar água sanitária na água ajuda. Será? Então, esse mosquito ele se reproduz, coloca os ovos em fontes de água limpa. Então, se você puser água com terra, se puser realmente água sanitária e tal, você já dificulta o processo, né, de eclosão dos ovos e da deposição dos ovos pelo Aedes. E, principalmente, evitar esse acúmulo de água, como você falou, pneus, vasos, se você tem garagem, você tem caixa d'água, deixá-la bem tampada. Todos os locais onde tiver água parada e limpa será um foco potencial dos mosquitos. Agora, falando sobre... A gente está falando de prevenção, não é, doutora? É importante que a gente... Eu lembro que na minha cidade,
tinha aqueles agentes comunitários de saúde que passavam, né, em cada casa para justamente orientar as pessoas nessa prevenção. Também tinha no litoral aqueles carros do fumacê, né, que o pessoal chamava assim, e que jogavam a fumaça para tentar ali ajudar nesse processo de contenção do mosquito e afins dessas doenças. Hoje, como é que funciona essa questão de atenção básica e de vigilância nos municípios aqui de São Paulo e do Brasil? Então, cada cidade tem a sua própria rotina. Então, geralmente existem esses fiscais que vão nas residências, nos comércios, para verificar, para orientar. Se você tem foco de água parada, para ensinar. Se tem pessoas que não sabem como fazer adequadamente esse cuidado preventivo. Então, existe, na maioria das cidades, essa fiscalização, e a orientação vai depender lá do Departamento de Saúde, das orientações gerais, que não fogem muito daquela rotina que a gente conhece. Precisa se cuidar de não haver nenhum foco de água parada. E os fiscais vão lá e vão observar, olha, você tem aqui um vaso, ou suas plantas estão colocando em risco porque você não cuidou e tal. E às vezes a pessoa nem se deu conta, nem sabia que isso estava acontecendo. Então, é uma medida, assim, importante. Doutor, alguns especialistas também dizem que a situação do aumento desses números de casos de zika, dengue, chikungunya também se devem porque faltou orientação nacional do Ministério da Saúde para que as equipes trabalhassem nesse contexto da Covid-19. Eu gostaria da sua análise sobre essa questão. Então, nós tivemos um ano atípico com a pandemia da Covid, o foco todo ficou para a Covid. Parece que se esqueceu um pouco das outras doenças, inclusive as doenças crônicas, as cirurgias. O número de casos de todas as outras doenças aumentou, o cuidado foi mais dificultado, porque todo o nosso foco até hoje ainda está na questão da Covid. E, com certeza, esse cuidado precisa ser centralizado, precisa ser bem orientado, né? Porque, senão, se a gente cuidar somente, claro que tem que se cuidar da Covid, com todas tudo aquilo que deve ser feito, as orientações que a gente vem assistindo, vem replicando sobre a higiene e tudo mais, mas não se pode esquecer as outras doenças, inclusive essas doenças sazonais que nós temos aí todo ano, né? Também teve uma questão de diminuição dos casos aparentemente em 2020, porque as pessoas ficaram mais em casa, se movimentaram menos, cuidaram talvez um pouco mais lá das suas casas, então o cuidado com os focos de água talvez aumentou, porque as pessoas estavam mais ali. Então, tem uma série de fatos que juntos contribuíram, né, tanto para a diminuição do cuidado das doenças em geral, o aumento de algumas doenças, e esse foco aí na Covid que a gente teve durante todo o ano de 2020 até agora. Nós falamos sobre essa questão do aumento da dengue no estado de São Paulo, no país, também do chikungunya, agora sobre o Zika, né, doutor? Nós ouvimos muito falar sobre esse processo, né, e alguns anos atrás, cuidado com as grávidas, né, que podiam transmitir para os seus filhos, crianças que nasceram com sequelas justamente por essa questão. Hoje, como é que estão essas mães? O senhor tem alguma informação de como estão esses tratamentos dessas crianças que nasceram com essas sequelas? Como funciona o tratamento? Então, é até importante para que as pessoas que estão em casa entendam. E o quanto também essa doença cresceu por aqui? Então, essa doença teve o pico alguns anos atrás, pela transmissão, pelo Aedes, e foi algo muito traumático, porque é uma doença que deixou sequelas em muitos recém-nascidos, em muitos bebês, que hoje são crianças. E, claro, foram casos variados, casos em que a microcefalia trouxe uma sequela maior, outras menor, e tudo isso, o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, com pediatra, com neuro, vai ter que acontecer pela vida toda, né? Se isso deixou um grau de sequela maior ou menor, cada criança teve uma consequência, desde aquelas mínimas até sequelas mais graves, como a gente pôde acompanhar, né? Então, todo cuidado é pouco, o mosquito Aedes, ele realmente ele tem o potencial de transmitir todas essas doenças, então todas elas são perigosas porque trazem consequências, né? A Zika, com o quadro neurológico, com as sequelas neurológicas em crianças, não é? A dengue, que pode causar hemorragias, deixar sequelas também. A chikungunya, que a gente tem acompanhado muito esse ano, então deixando
muitos casos graves de dor articular, de sequela por meses, né? Então, a prevenção é a única maneira de nós lidarmos com essas doenças. Então, ela é fundamental, a conscientização da população, os cuidados com esses focos de água parada, também cuidar a vestimenta, repelente, tudo isso é importante e são as únicas medidas que nós temos para lidar com essas doenças e com o mosquito, é óbvio, né, que é o transmissor delas. Perfeito, doutor Roberto, muito obrigada, viu, pela contribuição do senhor hoje aqui ao Jornal da Rede Alesp. Um bom dia por aí. Bom dia a todos. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.